Acabei de assistir ao filme Sexta-feira 13, parte 7, lançado no ano de 1988. E olha só, eu estava com expectativa muito alta referente a essa parte 7, visto que a parte 6 realmente foi um acerto fora da curva. Porém, me decepcionei. E logo após a vinheta eu explico o porquê. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Teornologia, sejam todos muito bem-vindos. Antes de prosseguir com o vídeo, eu preciso dar um recado super importante. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor se inscreva, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube, beleza, pessoal? A maioria das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas. Se você é uma delas, por favor se inscreva e já curte, beleza? Bom, pois é. Eu tinha comentado no vídeo da minha reação, das minhas primeiras impressões de Sexta-feira 13, parte 6, que eu tinha ficado completamente surpreendido com o resultado daquela produção. Realmente, do começo ao fim, eu vi que foi um acerto. Um acerto, uma coisa que realmente a franquia estava precisando. Então, eu vim aqui para essa parte 7 pensando, caramba, eu vou ter aí uma sensação semelhante à que eu tive na parte 6, assistindo a parte 7. Eu espero que a parte 7 ela seja tão boa quanto a parte 6. E não. Infelizmente, não. Aqui, a franquia novamente dá uma escorregada. Sinceramente, eu fiquei decepcionado porque minha expectativa ficou alta. O nível de qualidade de Sexta-feira 13, parte 6... é algo surpreendente em diversos quesitos. Na verdade, eu vejo que Sexta-feira 13, parte 6 não errou em praticamente nada. Foram erros ali bobos, mas acredito que o conjunto da obra como um todo deixa esses erros bobos passarem. Porém, não posso dizer o mesmo aqui de Sexta-feira 13, parte 7, lançado no ano de 1988. Fiz aqui algumas anotações e vou explicar os meus pontos de vista aqui para vocês, beleza? Bom, nós temos aqui Tina, uma mulher, uma protagonista aqui nessa história. Tina é uma mulher que ela tem um trauma do passado. Quando ela era criança, ela praticamente matou o pai com seu superpoder. Pois é, aqui nós temos uma protagonista com superpoder. E quando eu vi isso, logo no começo, eu parei e pensei, eu espero que isso seja justificado. Eu espero que esse superpoder dessa protagonista, ele seja justificado. E aí o longa foi acontecendo e eu não encontrei nenhuma justificativa plausível para a personagem principal, no caso a Tina, ter um superpoder. Por quê? Pra quê? Sinceramente, eu vejo que a produção ela quis utilizar esse superpoder da Tina para poder explorar algo diferente nessa franquia. Mas, sinceramente, a impressão que eu tive é que eu estava assistindo a um filme de Carrie a Estranha. Sabe, do Stephen King? Pois é. Inclusive, mais pra frente eu vou reassistir Carrie a Estranha, porque faz muito tempo que eu não assisto. Vou trazer um vídeo pra vocês aqui no canal, beleza? Me cobrem aqui nos comentários, porque são tantos vídeos, tantos planejamentos, que às vezes eu acabo até esquecendo, mas eu prometo que eu vou fazer. Mas enfim, eu senti que Sexta-feira 13, parte 7, se inspirou aí em Carrie a Estranha, porque eu tenho flashbacks assim desse filme antigo. Porque Carrie a Estranha é um filme antigo. Ele foi lançado primeiro do que Sexta-feira 13, parte 7. Se eu não me engano, eu vou confirmar aqui o ano e vou colocar aqui no vídeo pra vocês, beleza? Mas assim, eu lembrei de Carrie a Estranha. E quando eu notei que a protagonista ela tinha superpoder, o primeiro pensamento que foi: eu espero que essa produção tenha cuidado nesse filme, porque colocar personagem com superpoder, aonde depois de 6 filmes, no caso esse sendo o 7º, nenhum outro personagem manifestou superpoderes, é perigoso.
porque isso direciona a franquia para um lado diferente, um lado mais puxado para o sobrenatural. Nossa, mas o Eric, o Jason, ele é um zumbi, ele já é um ser sobrenatural. Eu sei, para o vilão isso é plausível, isso é justificável, mas para a protagonista, não. A gente não tem origem de nada, simplesmente é nos mostrado que a Tina tem superpoder, a sua origem ninguém sabe, mas isso está ligado diretamente à parte emocional dessa personagem. Essa personagem que para mim não foi muito bem desenvolvida. A gente tem ali todo um arco dramático envolvendo o sofrimento e a responsabilização pela morte do próprio pai. E é basicamente isso. Eu senti que faltou um aprofundamento nessa personagem, faltou desenvolver ela um pouco mais, explorar um pouco o seu potencial nesse filme. E, enfim, não atingiu a minha expectativa. Expectativa também que eu criei logo quando eu associei, caramba, a Tina com superpoder vai enfrentar o Jason. Eu fiquei super na expectativa, eu pensei, caramba, isso vai ser legal. Vamos ver como que vai ser esse confronto. Protagonista com superpoder, antagonista, zumbi, assassino, enfim. E ficou legal. Não vou falar muita coisa ruim não, porque realmente ficou bom, mas poderia ter sido melhor. É aquilo que eu avisei. A protagonista, ela deveria ser mais bem explorada, principalmente com relação aos seus poderes. Eu vejo que a história aqui, o roteiro, ele foi muito arrastado, teve muita cena desnecessária. O filme ele tem aproximadamente 1h30 de duração. Os seus 15 primeiros minutos ali, os 20 primeiros, ele tenta desenvolver alguma coisa, depois ele entra em uma fase de enrolação e quer resolver tudo nos seus 30 minutos finais. Então, eu senti que a história, o filme, ele perdeu muito tempo com coisas que não era para perder. E aí deixou passar muita coisa importante. Uma coisa positiva que eu tenho que trazer aqui, que foi uma das primeiras coisas que eu notei enquanto eu assisti esse filme, foi a aparência do Jason. Gente, aquele esqueleto aparecendo, o estado de putrefação dele, o estado de decomposição dele, nossa, a aparência do Jason aqui, ela tá melhor do que nunca. Realmente aterrorizante, realmente impactante, impressionante. Para a aparência do Jason, nota 10. Gostei muito do design do personagem, principalmente pelo fato dele trazer as correntes no pescoço. Correntes essas que o Tommy utilizou para poder matar o Jason em Sexta-feira 13, parte 6. Porém, já que eu estou falando da morte dele na parte 6, eu preciso comentar sobre a morte dele aqui nessa parte 7, que foi uma morte completamente tosca, uma morte besta. Eu olhei aquilo e pensei, não acredito que o Jason foi derrotado dessa forma nessa parte 7. Eu não acredito que o Jason, ele perdeu dessa forma, com tanta possibilidade que tinha, com tanta coisa acontecendo naquele final. E ele morreu de uma forma tão besta, tão ridícula. Nossa, sinceramente, eu olhei aquela cena do Jason morrendo, eu falei, nossa, que desperdício. Mas, enfim, a gente, como espectador, tem que aceitar a morte, né, entre aspas, dele nesse sentido. Falando em morte, eu percebi que esse daqui é o filme mais fraco no quesito de violência. As mortes aqui, elas estão censuradas ou é impressão minha? Elas mal aparecem direito. Nos filmes anteriores dessa franquia, a gente via tanto sangue, tanta cena pesada, tanta coisa acontecendo. E aqui parece que as mortes dos personagens, elas foram censuradas. Olha, sinceramente, se é um filme de terror, uma franquia que se estabeleceu mostrando toda essa violência gráfica, toda essa violência visual, por que censurar? Mais pra frente eu posso até pesquisar, mas se você souber por que censuraram as mortes aqui em Sexta-feira 13, parte 7, contribua aqui nos comentários, por favor. Porque, sinceramente,
Eu assisti esse filme e falei, caramba, cadê as mortes impactantes? Cadê aquelas mortes exageradas? Pois é, não tem. O filme ele peca nessa parte, em não mostrar as mortes dos personagens. Seria interessante ver, porém, as mortes, na minha percepção, parece que foram censuradas. Eu vejo aqui que Sexta-feira 13, parte 7, mostra já um desgaste criativo referente a essa franquia. Eu sei que a gente tem um total de 13 filmes da franquia Sexta-feira 13, mas aqui nessa 7ª parte eu sinto que a franquia já está desgastada. Então, essa sensação que eu tive enquanto assistia. Sexta-feira 13 já dá sinais de desgastes aqui. O que será desse 8º filme? Será que ele vai fazer a franquia voltar para os trilhos? Será que vai continuar desandando? Porque, sinceramente, o que Sexta-feira 13, parte 6, fez em colocar a franquia nos trilhos, Sexta-feira 13, parte 7, tirou. Então, sinceramente, eu espero que eu me surpreenda na parte 8, porque aqui na parte 7 eu fiquei completamente decepcionado. Esperava algo a mais, porém a gente não tem. A gente tem aqui mais do mesmo e com um toque de superpoder completamente desnecessário nesse filme. Não tinha necessidade disso. Na minha opinião, eu acredito que a Tina ela aparece somente aqui. Não sei se ela aparece nos outros filmes. Mas assim, colocar superpoder em protagonista em filme de terror não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia de forma alguma, não concordo. Porque em filme de terror eu vejo que a gente tem que lidar com sensação de urgência, com tensão, com medo, com toda uma atmosfera pesada. E colocar superpoder, uma personagem na protagonista, não sei, pra mim, do meu ponto de vista, isso foi algo errado. E uma outra coisa também, eu não anotei aqui, mas eu lembrei. Cadê o Tommy? Cadê ele? Por que ele não aparece nesse filme? Cadê o Tommy Jarvis? Cadê ele? Por que ele não volta? Eu pensei que a gente ia ter uma relação aí de arqui-inimigo, um correndo atrás do outro, igual a gente vê na franquia Halloween com a Laurie Strode com o Michael Myers. Mas isso infelizmente não acontece aqui. Seria interessante ver isso. Mas o Tommy simplesmente sumiu. Se você sabe por que ele não aparece nesse filme, deixa aqui nos comentários, por favor. Mas, de forma geral, fazendo um resumo para poder finalizar esse vídeo. Sexta-feira 13, parte 7. Comecei o filme com expectativa lá em cima. E por fim, eu descobri que era mais do mesmo. E com uma adição de superpoder que, do meu ponto de vista, foi algo completamente desnecessário. E uma personagem que foi mal aproveitada. Em situações que poderiam ter sido melhores. Na morte do Jason, que foi ridícula. E falando em morte, a morte dos personagens que, do meu ponto de vista, foram censuradas. Tirando assim todo o peso, todo o impacto que essa franquia ela vem causando desde o seu primeiro filme. Então, para finalizar, Sexta-feira 13, parte 7 foi um erro. Não gostei. Ele tem sim alguns pontos positivos, mas eu acredito que seus pontos negativos eles conseguem se sobressair mais, porque eles foram de fato muito negativos. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva a continuar investindo aqui no YouTube. Opa, lembrei de uma coisa super importante. A Tina é uma personagem que ela é emocionalmente instável. Isso a gente vê desde o começo desse filme. A gente vê que ela tem problema relacionado à saúde mental. Então, nós vemos a personagem sofrer emocionalmente por diversas pessoas que vão morrendo ao longo do filme e por diversas situações que vão acontecendo também. Porém, quando a mãe da Tina, que no caso é a Amanda, morre, eu sinto que essa personagem ela não sofre tanto quanto deveria. Caramba, se ela é uma pessoa com problemas relacionados à saúde mental, se ela tem a saúde mental tão instável, por que é que ela se abalou mais com a morte de outras pessoas
do que de fato com a morte da própria mãe. Sinceramente, isso para mim foi um erro também. Parece que outras situações e outras coisas que foram acontecendo com a Tina mexeram muito mais com o psicológico da personagem do que de fato a perca da mãe, a morte da mãe. A gente vê ali que ela fica realmente abalada, ela fica assim surpresa, ela fica em choque, porém eu vejo que ela se recupera muito mais rápido disso, da morte da própria mãe, do que dos outros traumas, de outros acontecimentos que vão acontecendo aí no decorrer desse filme. Então eu precisei montar aqui as coisas na pressa para poder não perder a linha de raciocínio, porque eu realmente lembrei disso que eu tinha anotado aqui. A Tina, eu vejo que ela não ficou tão instável emocionalmente com relação à morte da mãe, mas ela se mostrou aí instável emocionalmente com morte de outros personagens e com outras situações que aconteceram com outras pessoas e até mesmo envolvendo ela. Então assim, foi um erro que aconteceu, de fato eu não sei, mas pra mim é injustificável. A gente vê que as duas personagens elas têm ali um vínculo bom, não foi tão aprofundado o vínculo entre a Amanda e a Tina, no caso o vínculo de mãe e filha, porém eu imaginei que a Tina ficaria mais emocionalmente instável, mais emocionalmente abalada. E não é isso que acontece. O porquê disso, de fato eu não sei. Talvez seja para poder cumprir a carga de tempo de produção do filme, para não se aprofundar muito. Não sei se foi um erro, não sei se a personagem não teve espaço para poder mostrar isso, porque nós estávamos ali na parte final do filme, mas eu sinto que a morte da mãe da Tina não foi tão sentida pela própria Tina. Parece que foi uma coisa mais simples do que parecia ser. Perder uma mãe não é fácil, principalmente nesse vínculo que as duas tinham. Então eu acho que faltou a Tina sofrer aí um pouquinho com a morte da mãe. Pois é. Agora sim, agora que eu dei o recado, obrigado, até a próxima e tchau.